Amém, queridos? Glória a Deus. Olha para essa pessoa bonita que está do seu lado e diga para ela o seguinte: nessa noite, Deus vai falar com você. Você está preparado? Amém? E o tema dessa noite, desse dia que nós estamos compartilhando, da palavra que eu quero compartilhar com vocês nessa noite, é que Deus, Ele está te chamando para crescer. Quantos recebem essa palavra? Deus está te chamando para crescer. E nós vamos estudar um pouco mais sobre isso nessa noite. Então eu queria que você prestasse atenção e que você deixasse o Espírito Santo falar ao teu coração, porque eu acredito que se você receber essa palavra, você vai sair daqui hoje com a sua fé expandida, com o seu pensamento expandido para você acessar e multiplicar tudo aquilo que Deus colocou na sua mão, amém? Então abra a sua Bíblia comigo, Gênesis capítulo 1, versículo 22, Gênesis capítulo 1, versículo 22, Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Então você, depois da folha ali, Antigo Testamento, vem Gênesis 1, versículo 22, e a Bíblia diz: então Deus os abençoou dizendo: sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas dos mares, e multipliquem-se as aves na terra. Vou ler mais uma vez. Então Deus os abençoou, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se, enchem as águas dos mares, e multipliquem-se as aves na terra. Agora você vai folhear um pouquinho a sua Bíblia lá para o Novo Testamento, 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6. Folheando um pouquinho a Bíblia, 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6. A Bíblia diz: lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Amém? Feche seus olhos só mais um momento. Pai, muito obrigado por essa noite tão especial. Obrigado porque o Senhor está aqui. Nós amamos e nós honramos a sua presença aqui neste lugar. Nós pedimos, fale conosco agora através da tua palavra. Pai, que o teu Espírito Santo possa sussurrar nos nossos ouvidos e nos nossos corações a tua palavra. E que possamos sair daqui hoje completamente transformados, impactados, impulsionados pelo poder da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Queridos, Deus, Ele nos chama para o crescimento. Deus, Ele nos chama para a multiplicação. Se você olhar para a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você vai ver vários momentos onde Deus, Ele vai estar nos impulsionando, nos chamando para um tempo de crescimento, para um tempo de multiplicação. João capítulo 15, versículo 16, a Bíblia diz: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi, para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Então você vai ver em vários momentos Deus nos chamando para a frutificação, para o crescimento. E frutificar aponta para a multiplicação. Frutificar aponta para crescimento. Frutificar aponta para a expansão. Frutificar aponta para avanço. E para você ter um resultado exponencial, você precisa ter um pensamento exponencial. Se você quer ter um grande resultado, você precisa ter grandes pensamentos. Agora, se você tem pensamentos pequenos, provavelmente os seus resultados serão resultados pequenos. Então, a maneira como nós pensamos irá determinar a maneira como nós colheremos, vai determinar os nossos resultados. É aquele famoso, aquilo que você planta, você irá colher. Então, se você quer ter frutos exponenciais, se vocês querem ter frutos de um crescimento extraordinário, de uma multiplicação extraordinária, você precisa ter um pensamento exponencial. E esse tipo de pensamento, ele estica a sua fé,
Esse tipo de pensamento, ele te impulsiona, ele te faz querer romper com a sua zona de conforto. Muitas das vezes nós deixamos de viver um crescimento extraordinário de Deus, sabe por quê? Porque os nossos pensamentos são pensamentos que estão limitando aquilo que Deus ele pode fazer. Agora, quando eu abro espaço no meu entendimento, quando eu abro espaço na minha mente, para que Deus ele possa fazer um crescimento exponencial, eu abro espaço para eu ter um resultado exponencial. Então, nós precisamos ter um pensamento de crescimento. Jesus ele vai dizer para nós em João 14:12, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas. Então Jesus ele fala, olha só, se vocês creem em mim, fará coisas ainda maiores, vocês terão um crescimento talvez ainda maior, um resultado exponencial. Por quê? Porque eu estou fazendo. Então existe um chamado de Deus para eu e você vivermos coisas maiores. Quantos creem nisso, amém? É um chamado de Jesus, aquele que crê em mim, fará também as obras que eu tenho realizado, fará coisas ainda maiores. E quando você faz o possível, quando você faz aquilo que está à sua disposição de fazer, Deus faz o impossível. Então quando você faz o possível, Deus faz o impossível. E Deus ele está nessa noite te chamando para um crescimento exponencial. Um crescimento na sua vida pessoal, um crescimento na sua família, um crescimento nas suas finanças, um crescimento no seu emprego, no seu negócio, um crescimento no seu conhecimento, no seu entendimento. Existe espaço para Deus fazer mais. Quantos creem nisso, amém? Eu não quero ser uma pessoa, sendo bem sincero aqui nessa noite, eu não quero ser uma pessoa onde eu vou chegar para Jesus lá no meu último dia e Jesus falar assim, poxa Mateus, você poderia ter vivido mais, mas você limitou o que eu poderia fazer. Eu chego assim, Jesus, me perdoa. Não, eu quero ser uma pessoa que entende que eu preciso abrir espaço para o crescimento, eu preciso abrir espaço para um crescimento exponencial daquilo que Deus ele pode fazer. Então eu não vou ser um meio para impedir o que Deus ele pode fazer na minha vida. E eu não quero que você seja um meio para você impedir aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Então abra espaço para o crescimento, abra espaço para um pensamento de crescimento, para que haja espaço para que Deus ele possa fazer muito mais. Que ele pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, amém? Então existe espaço e Deus ele quer nos dar um crescimento. Gênesis 47, versículo 27, a Bíblia diz, os israelitas se estabeleceram no Egito, na região de Gósen, lá adquiriram propriedades, foram prolíferos e multiplicaram-se muito. É aqui Deus falando sobre o povo dele, que estava se multiplicando muito. Eles eram escravos, eles estavam em um país estrangeiro, mas eles se multiplicavam. Mesmo sendo escravos, mesmo em um país estrangeiro, eles viviam um crescimento exponencial. O contexto onde você está inserido não impede o crescimento exponencial que Deus tem para fazer na sua vida. Está muito difícil, pastor, parece um caos aqui à minha volta, eu não tenho recurso, eu não tenho apoio, mas se Deus ele está no negócio, cresce. Então o ambiente desfavorável não é um empecilho para o crescimento exponencial de Deus ao nosso redor. Entenda que tudo ao nosso redor tem possibilidade de ter um crescimento exponencial. Tudo. O seu entendimento, o seu intelecto, a sua vida financeira, a sua família, a sua descendência, os seus recursos. Tudo tem possibilidade de um crescimento exponencial. E aqui nessa noite eu queria trazer alguns princípios por detrás desse pensamento e do crescimento exponencial de Deus para uma igreja biblicamente saudável. E a primeira coisa que eu quero que você entenda é que Deus te chama para crescer, porque o crescimento é uma realidade bíblica. Eu queria que você repetisse comigo: o crescimento é uma realidade bíblica. Olha o que a Bíblia diz em Atos capítulo 6, versículo 7. Assim, a palavra de Deus se espalhava. Olha o que o texto diz. Assim a palavra de Deus se espalhava, ou seja, se multiplicava. A palavra de Deus era propagada de uma forma ainda maior. Crescia
rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. A palavra se espalhava e crescia rapidamente o número de discípulos. Sabe o que é isso? Multiplicação. Crescimento exponencial. E eu acredito que nessa noite o Senhor, Ele quer alargar o seu pensamento. Deus, Ele quer expandir o seu pensamento, para que você possa romper com tudo aquilo que estava impedindo você de começar a pensar grande. Tudo aquilo que te prendia numa limitação de pensamento pequeno, hoje Deus, Ele está te chamando a romper, para você começar a pensar grande, amém? Começar a pensar num crescimento exponencial. E pensar grande não significa começar grande. Podemos começar pequeno, mas sempre com uma visão e um pensamento de crescimento saudável e um crescimento exponencial. Ninguém cresce, ninguém começa grande. Começa pequeno, mas você tem uma visão do crescimento daquilo que Deus, Ele pode fazer. Aí talvez você me pergunte, mas pastor, por que pensar grande? E a minha resposta para você é, porque você tem um grande Deus. Por que pensar grande? Porque você tem um grande Deus. Olha para essa pessoa bonita que está do seu lado e diga para ela o seguinte, primeiro dá um sorriso para ela, dá um sorriso bonito e diga para ela o seguinte, você pode pensar grande, porque você tem um grande Deus. Amém? E queridos, essa não é uma palavra triunfalista, essa não é uma palavra de prosperidade, essa não é uma palavra que eu estou falando só para você crescer e você ter bens, não é isso. Não é uma palavra triunfalista, não é uma palavra de prosperidade, é um princípio bíblico. Não multiplicar o que Deus te entregou, não ter um pensamento de crescimento, desagrada a Deus. Eu vou te mostrar. Mateus capítulo 25, a Bíblia vai contar para nós sobre a parábola dos talentos. E a Bíblia vai dizer que o Senhor deu a um 5, e esse 5 multiplicou mais 5. E aí Ele deu a outro 2, e esse que tinha 2 multiplicou mais 2. E aí Ele deu a outro Ele deu a um que enterrou e não fez nada com um que ele tinha recebido. E para quem Ele deu 5 e deu 2, Ele chamou de servo bom e fiel. Agora aquele que tinha 1 e não fez nada, não multiplicou o que recebeu, Ele chama de servo mau e negligente. Então ter um pensamento de multiplicação, ter um pensamento de crescimento, é buscar agradar a Deus. E olha o que a Bíblia diz, Isaías 26, versículo 15, fizestes crescer a nação, Senhor. Sim, fizestes crescer a nação, de glória te revestiste, alargaste todas as fronteiras da nossa terra. Então entenda que o crescimento exponencial, ele honra a Deus. Agora, pensar pequeno, ter um pensamento limitado, vai contra a nossa fé. Por quê? Porque nós temos um Deus grande que faz grandes coisas. Nós precisamos pensar dessa forma para que haja espaço para Deus agir. Muitas vezes nós não vemos Deus agir, porque tudo que nós estamos fazendo, nós conseguimos fazer com a nossa própria mão. Tudo que você consegue fazer, aonde que Deus vai te ajudar se você consegue fazer? Como que Deus ele vai fazer na sua vida se tudo que você está fazendo está sendo com a sua própria força do braço? Se você consegue fazer, aonde Deus ele vai entrar? Agora, quando eu tenho um pensamento de crescimento, Deus, eu consigo, mas eu consigo porque o Senhor está aqui comigo. Eu escolho depender do Senhor. A Bíblia vai dizer em Jeremias 32, versículo 19, grandes são os teus propósitos e poderosos os teus feitos. Então entenda que você pode pensar grande, porque você tem um grande Deus. E isso é um princípio, é uma realidade bíblica, amém? Segundo princípio, Deus te chama para crescer, porque o crescimento chama a atenção do mundo sem fé. Êxodo capítulo 1, versículo 12, a Bíblia diz, todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. O que é isso? Crescimento, multiplicação. Por isso, os egípcios passaram a temer
os israelitas. Porque eles cresciam, aquelas pessoas que não faziam parte do povo de Deus, despertou interesse, eles começaram a temer. Entenda que nós precisamos entender que o crescimento que Deus faz, desperta o interesse e chama a atenção das pessoas que não conhecem a Deus. E vou ser sincero aqui, gente. Sabe o que acontece? As pessoas gostam de saber do crescimento. Em outros lugares chama de fofoca, mas eu só vou falar aqui que as pessoas gostam de saber do crescimento. Ah, por que que fulano cresceu? Ah, como que fulano comprou esse carro? Como que fulano comprou essa carro? Como que está a família do fulano? Fulano casou? Como é que ele... Tudo que é crescimento as pessoas querem saber. Não é verdade, gente? Não acontece? Eu estou mentindo? Gera o interesse, desperta o interesse. Aí a pergunta que eu faço para os irmãos nessa noite: por que não o seu crescimento? Por que não o crescimento dessa igreja? As pessoas têm interesse, que seja o interesse do meu crescimento, o crescimento dessa igreja. O que está acontecendo na igreja Batista Luz, que Deus está fazendo, operando milagres? Então desperta, e é uma oportunidade para que pessoas possam conhecer a Deus. E foi isso que aconteceu no Novo Testamento. Olha o que a Bíblia diz, Atos capítulo 5, versículo 28. Demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem neste nome. Todavia, vocês encheram Jerusalém com a sua doutrina. A gente deu ordem para vocês não falarem sobre esse nome, mas vocês encheram, vocês espalharam pela cidade. As pessoas ficaram interessadas, as pessoas ficaram sabendo da doutrina de vocês. Desperta interesse. Olha o que diz em Atos capítulo 17, versículo 6. Esses homens que têm causado alvoroço por todo mundo, agora chegaram aqui. Esses homens que fizeram tantas pessoas interessadas, que fizeram tantas coisas por todo mundo, agora chegaram aqui, despertando interesse. Agora eu quero saber dos irmãos nessa noite cadê aqueles que vão causar alvoroço por todo mundo? Deixa eu ver. Não, acho que você não entendeu. Cadê aqueles que vão causar alvoroço por todo mundo? Levanta a mão, deixa eu ver. Amém? Glória a Deus. Eu quero profetizar nessa noite sobre essa igreja, sobre a sua vida. Diz que Deus, Ele vai derramar um crescimento exponencial sobre essa igreja. Quantos creem? Levanta a mão assim, ó. Eu quero a sua ajuda, você tem que concordar comigo. Amém? Deus vai derramar um crescimento exponencial sobre essa igreja, amém? Deus vai derramar um avivamento, pessoas vão ser salvas, pessoas vão ser libertas, pessoas vão ser curadas, pessoas vão ser restauradas, famílias vão ser restauradas. Esse espaço aqui vai ficar pequeno, nós vamos precisar expandir, nós vamos precisar crescer, e na cidade vai ter um alvoroço. O que está acontecendo com a Igreja Batista Luz? Esse povo está causando um alvoroço nessa cidade, e você vai poder dizer: é Jesus que está fazendo, é Jesus que está derramando, é Jesus, é Jesus, é Jesus, aleluia, aleluia. E sabe o que vai acontecer? Nós vamos causar um alvoroço nessa cidade. Quantos creem nisso, amém? Eu vejo a nossa cidade sendo iluminada a partir dessa igreja, amém? Quantos creem nisso, amém? E aí daqui a pouco Deus vai começar a expandir, Deus vai começar a levar o crescimento, e aí a gente vai estar aqui, um alvoroço na cidade, aí daqui a pouco Deus vai nos expandir para o Rio de Janeiro. Aquele povo que estava causando um alvoroço lá em Nova Iguaçu, agora está causando um alvoroço no Rio de Janeiro todo. O que Deus estava derramando sobre Nova Iguaçu, agora está derramando sobre o Rio de Janeiro todo. Aí sabe o que vai acontecer? As pessoas ficarem interessadas. Aquele povo que estava causando um alvoroço no Rio de Janeiro, agora está fazendo um alvoroço no Brasil inteiro. O que está acontecendo? O que está acontecendo? E as pessoas vão querer saber. Aquele povo que estava causando um alvoroço no Brasil, agora está tocando as nações. Você vai responder como? E você vai derramar. É Deus que escolheu derramar sobre o teu povo. É Jesus e é sobre Jesus. Aleluia, glória a Deus, o crescimento exponencial. Eu quero que você levante a sua mão mais alto mais uma vez, que eu quero profetizar agora sobre a sua vida. Deus vai derramar um crescimento exponencial na sua vida pessoal, na sua família, nos seus negócios, no seu emprego, na sua vida financeira. Um derramar de Deus vai acontecer sobre a sua vida, um alvoroço de multiplicação vai acontecer, e você vai precisar expandir, porque vai ficar pequeno. Aleluia, pode aplaudir a Jesus. Deus vai fazer. Deus vai fazer. É sobre Jesus. Por quê?
é para glorificar Jesus. E olha o que a Bíblia diz, Deuteronômio capítulo 1, versículo 10, o Senhor, o seu Deus, os fez multiplicar-se de tal modo, que hoje vocês são tão numerosos, quanto as estrelas do céu. Olha que precioso, que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, os multiplique 1000 vezes mais, e os abençoe, conforme prometeu a vocês. Crescimento, a Bíblia falando sobre um crescimento exponencial. Eu quero que você entenda que é Deus quem faz, é Deus quem opera, não é obra humana, e por ser Deus quem faz, ninguém consegue impedir. Eu quero que você entenda que o que Deus faz, Deus sustenta, o que Deus promete, Deus cumpre. O que Deus dá a direção, Ele dá a proteção. O que Deus dá a visão, Deus dá a provisão. Ou seja, quando é de Deus, Deus faz. Olha para essa pessoa bonita que está do seu lado e diga para ela o seguinte: quando é de Deus, fica tranquilo, Deus faz. Amém? Deuteronômio capítulo 7, versículo 19, a Bíblia diz: vocês viram com os seus próprios olhos as grandes provas, os sinais miraculosos e as maravilhas, a mão poderosa e o braço forte com que o Senhor, o seu Deus, os tirou de lá. O Senhor, o seu Deus, fará o mesmo com todos os povos que agora vocês temem. Então, quando é de Deus, Deus faz, Deus garante. Terceiro princípio, Deus te chama para crescer, porque o crescimento é resultado da bênção de Deus na sua vida. Olha o que a Bíblia diz, Isaías 51, versículo 2. Olhem para Abraão, seu pai, e para Sara, que os deu à luz. Quando eu o chamei, ele era apenas um. Eu o abençoei e o tornei muitos. Multiplicação, crescimento. O exemplo de Abraão é um exemplo lindo. É como se Deus falasse o seguinte: uma vez que eu o abençoei, ele se multiplicou. Quando Deus abençoa, cresce. Não precisa fazer força. Quando Deus abençoa, simplesmente cresce. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 4, versículo 10, a Bíblia diz: Jabez orou a Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. A oração era: Senhor, me abençoe e aumente as minhas terras. Em outras palavras, Senhor, abençoe-me para que eu tenha um crescimento, para que eu tenha uma multiplicação das minhas terras, para que eu tenha um crescimento exponencial. E o texto diz que Deus atendeu ao seu pedido. Gênesis capítulo 26, versículo 12, a Bíblia diz: Isaac formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu a 100 por um, porque o Senhor o abençoou. Então o crescimento, ele é resultado da bênção de Deus sobre as nossas vidas. Muitas vezes você não vai entender o porquê, muitas vezes você não vai precisar fazer nada diferente, mas por existir uma graça, uma bênção de Deus sobre a sua vida, cresce. E o texto diz então que Isaac fez a lavoura e naquele ano colheu 100 por um, porque o Senhor o abençoou. E essa precisa ser a nossa oração, meus irmãos, que o Senhor nos abençoe, amém? Que o Senhor nos abençoe, que possa multiplicar aquilo que está sobre as nossas mãos, que possa ser multiplicado o que nós estamos fazendo. E essa precisa ser a oração da nossa igreja, que essa igreja se multiplique poderosamente, que os números de pessoas sendo salvas se multipliquem, que os números de pessoas visitando os domingos, as células, as casas se multipliquem,
que os recursos financeiros dessa igreja se multipliquem, que milhares de pessoas possam ser batizadas, que milhares de pessoas possam ser discipuladas, que milhares de pessoas possam ser engajadas aqui no voluntariado da igreja, que milhares de pessoas sejam enviadas aos campos missionários, que milhares de igrejas sejam abertas e que a colheita de cada família aqui, que a colheita dessa igreja, que a colheita de cada membro dessa igreja possa vir uma proporção de 100 por 1, de 1000 por 1, de 1 milhão por 1, porque o Senhor os abençoou. Precisa ser a nossa postura, a nossa oração, que o Senhor nos abençoe. Quarto princípio, Deus te chama para crescer, porque o crescimento, ele alegra o coração de Deus. Lucas 19, versículo 17, a Bíblia diz: muito bem, meu bom servo, respondeu o seu senhor, por ter sido confiado no pouco, governe sobre 10 cidades. Então o crescimento, ele alegra o coração de Deus. E quanto mais você é fiel com aquilo que Deus ele te entregou, mais Deus coloca sobre a sua vida. Quando você é fiel no pouco, Ele te coloca sobre o muito. E quando você é fiel no muito, Ele te coloca sobre o muito, muito, amém? Eu quero estar nesse lugar do muito, muito de Deus, amém? Glória a Deus. E a recompensa pelo crescimento, a recompensa pelo seu trabalho, a recompensa por aquilo que você está fazendo, não é uma recompensa terrena, mas é uma recompensa no céu. Então muitas das vezes não vai ter um abraço, um elogio, um tapinha nas costas, mas você precisa entender que a pessoa mais importante para valorizar o teu trabalho e o teu crescimento, é aquela pessoa que tem te abençoado e tem te visto lá do céu. E a recompensa que Ele te dá, ninguém tira, amém? Não corrói com o tempo, não é passageiro. Então é tempo da gente crescer, é tempo da gente multiplicar, é tempo da gente alargar as nossas tendas. Olha o que a Bíblia diz em Isaías 54, versículo 2: alargue o lugar de sua tenda, estenda bem as cortinas da sua tenda, não o impeças, estique suas cordas, firme suas estacas, pois você se estenderá para a direita e para a esquerda. É como se o Senhor estivesse dizendo para nós: se prepare o espaço, prepare o que você está fazendo, prepare o teu coração, porque existe uma multiplicação, um crescimento exponencial te esperando do outro lado. Então, alarga o espaço, porque eu tenho para derramar. Firma bem as suas estacas, porque eu tenho para fazer. Quantos creem nisso? Então, levanta a sua mão mais alto que você puder. Deus irá derramar algo sobrenatural sobre a sua vida. Um crescimento exponencial está te aguardando. Então, é tempo de você alargar a sua tenda, firmar bem as suas estacas, porque aquilo que Deus tem para a sua vida se estenderá para a tua direita, para a tua esquerda e para as tuas futuras gerações, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Aleluia, aleluia. Então a gente tem que estar preparado para o crescimento. É bíblico o crescimento. Abacuque capítulo 3, versículo 2, a Bíblia diz: Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo, e lembra-te da tua misericórdia. A oração é essa: Senhor, faz de novo, assim como o Senhor fez na igreja primitiva, assim como o Senhor fez com que a igreja se expandisse por todo o mundo, faz de novo nessa época. A nossa oração precisa ser: Senhor, faça conosco, não nos deixe de fora daquilo que o Senhor está fazendo. Nós queremos fazer parte daquilo que o Senhor tem para derramar nesse tempo. Usa o que o Senhor nos entregou. Usa as nossas mãos, use os nossos pés, mas não nos deixe de fora do crescimento que o Senhor tem para fazer nesse tempo. Eu não quero chegar lá no último dia e me arrepender de coisas que eu não fiz. Pelo contrário, eu quero ser conhecido talvez com aquele que fez muitas coisas aqui,
mas eu quero ser conhecido pelo Senhor, por aquele que foi fiel com o que o Senhor entregou nas minhas mãos. Então, se o Senhor me entregou 5 talentos, que eu multiplique os 5 talentos. E entenda que Deus também não vai te cobrar de algo que Ele não confiou a você. Não se culpe ou não questione por você ter 2 talentos, ou 5 talentos, ou 1 talento. Deus, Ele não vai te cobrar aquilo que Ele não te entregou. Então, seja fiel com aquilo que Ele entregou nas suas mãos. Prepare para o crescimento com aquilo que Ele colocou e confiou a você. Agora você precisa entender isso e pensar como Deus pensa. E Deus, Ele pensa em crescimento exponencial, em multiplicação, em expansão do reino, avançando. Não limite o que Deus pode fazer. Entenda que a fé, ela nos expande, não nos limita. A fé, ela abre possibilidades, ela não reduz possibilidades. Entenda que a fé não trabalha naquilo que eu consigo fazer. A fé trabalha no campo das impossibilidades. Uma pessoa racional, uma pessoa que ela não tem fé, ela só consegue ver aqui, ó. Agora, uma pessoa que tem fé, ela abre a visão para aquilo que está adiante, para as impossibilidades. E a fé é quando você chega diante de uma situação que você não encontra a resposta, e ela te lembra que você tem um Deus, que nas impossibilidades pode fazer tudo possível. Isso é fé. Por quê? Porque a fé não é sobre você. A fé não é sobre aquilo que você pode fazer. A fé é sobre algo e alguém muito maior do que nós mesmos. Então, para você, impossível. Para Ele, você já sabe. Tranquilo. Quando Ele quiser, Ele faz. Todas as coisas são possíveis. Então, para esse tempo que o Senhor tem te chamado a crescer, nesse tempo você irá alcançar novos lugares, você irá acessar novos níveis, você irá viver um crescimento exponencial, a bênção do Senhor te seguirá. Nessa noite o Senhor te trouxe aqui para você ouvir essa palavra. Ei, o tempo de você permanecer com essa mente medíocre, com esse pensamento limitado acabou. Nessa noite Deus quer trabalhar na sua fé, nessa noite Deus quer esticar a sua fé, porque existe um crescimento exponencial te aguardando, mas você precisa firmar bem as suas estacas e alargar a sua tenda para aquilo que Ele tem para fazer. Então é tempo de você deixar Deus trabalhar na sua fé. Existe esse chamado para o crescimento, e eu quero te dizer por quê, porque o crescimento é uma realidade bíblica. O crescimento é um princípio bíblico, a multiplicação é um princípio bíblico. É porque o que Deus vai fazer através do crescimento vai chamar a atenção daquelas pessoas que não temem a Deus. Como foi possível você responder? Foi Deus que fez, foi Deus que derramou, é bênção de Deus, e o crescimento é resultado da bênção de Deus na sua vida. E o crescimento, ele alegra o coração de Deus. Por isso que Ele tem nos chamado para crescer. Eu acredito que o Senhor tem chamado essa igreja para crescer. E quando eu falo igreja, eu falo a Igreja Batista Luz, mas eu falo você como parte da igreja também. Há um chamado de Deus para todos nós, para um crescimento, não um crescimento qualquer, um crescimento exponencial. E você vai ver isso atingindo a sua família, a sua casa, os seus negócios, o seu trabalho, tudo. Então que essa seja a sua oração. Senhor, me abençoe. Eu preparo para aquilo que o Senhor tem para fazer. Deixa eu arrumar minha estrutura, porque tem espaço para mais do Senhor na minha vida. Amém? Fique de pé no seu lugar. Eu queria que você fechasse os seus olhos e que você fizesse uma oração sincera com Deus. Você falasse assim: Deus, me perdoe por todas as vezes que eu limitei o meu crescimento. E limitando o meu crescimento, eu entristeci o seu coração. Mas nessa noite, aumente a minha fé. Faça essa oração sincera: Senhor, aumente a minha fé. Eu quero ver além do que eu vejo hoje. Eu quero ver além dos resultados que eu tenho hoje. Peça ao Senhor, Espírito Santo, aumente a minha fé hoje. Eu quero ver os teus milagres.
aquilo que foge do meu controle, que só depende do Senhor, eu quero ver acontecendo na minha vida. Eu quero ver o Senhor transformando realidades, que assim como o Senhor multiplicou, assim como o Senhor fez um crescimento exponencial de Gênesis e Apocalipse, faz na minha vida também. Eu te entrego a minha vida por completo, a minha família, a minha descendência, os meus negócios, eu entrego tudo, Senhor. Faça essa oração no teu lugar.